Alô, meu querido, fala minha querida. Olha só, eu quero entrar com você num tema muito interessante de criminologia, tema que vem caindo para provas mais elaboradas. Aqui eu cito, por exemplo, a prova do DPEM, eu cito as provas relacionadas a delegado de polícia, e esse é o nosso medo. Se esse troço ele cai especificamente para a galera que está mais subalterno, pessoal do agente, escrivão, investigador, principalmente em São Paulo, cara, se cair uma questão dessa, eu quero que você esteja blindado. E qual seria a chance, Pedro, de cair uma questão dessa? Grande. Por quê? Tema contemporâneo a respeito de criminologia, porque efetivamente acabam acontecendo alguns tipos de crimes na nossa sociedade atual. E é por isso que eu digo para você que esse tema ele é marcante. Olha só, quando a gente fala de tema contemporâneo, eu tenho que localizá-los em relação ao mundo, à sociedade atual. E aí você me diria, Pedro, mas o que eu tenho que saber efetivamente a respeito da sociedade atual? Funciona assim. Eu tenho uma situação hoje, no Brasil e no mundo, de convivência muito grande. As pessoas, elas tendem a expor muito mais das suas vidas. Diga-se de passagem, principalmente em se tratando de rede social. Então as pessoas, elas têm uma tendência um pouco maior de mostrar-se mais a público. E qual é o medo da criminologia nesse sentido? Que essa exposição culmine em cometimento de crimes. Esse sim é um problema atual e social. E aí vem, além desta exposição, muitas vezes as pessoas hoje, por essa questão relacionada à rede social, a pessoa muitas vezes se vende, ela traz a sua figura, aqui eu cito, por exemplo, a figura do Leandro Carnal. Ele trata nas suas palestras, nos seus livros, uma questão relacionada que hoje é muito mais importante, socialmente falando, a figura daquilo que você mostra do que efetivamente você é. E aí, muitas vezes, isso gera alguns tipos de distúrbio nessa pessoa. Vou citar também o Mário Sérgio Cortella. O que ele fala num livro e numa palestra recente dele aqui, em 2018 já? Ele comenta muito a questão relacionada a uma casa. Olha que interessante esse ponto de vista dele. Uma casa muito arrumada, muito certinha, é uma casa infeliz. É aquela pessoa que tem hábitos odiernos de organização contínua. Não pode tirar nada do lugar. É aquela pessoa que tem uma obsessão, uma compulsão relacionada, por exemplo, a não levar pessoas lá porque ela vai sujar minha casa, ela vai fazer isso ou aquilo. Então já estamos nesse ponto. Pessoas que se desenvolvem muitas vezes nos dias atuais, ainda mais em que se falar em relacionamentos, porra, isso na sociedade atual é altamente complicada. Então, quando a gente trabalha esse tema, a gente vai falar, por exemplo, de atividade de laboratório, a gente vai trabalhar relacionado a parte de trabalho em escritórios, a gente vai falar de parte relacionada à escola e convivência social como um todo. Então, o tema que a gente vai conversar aqui, ele tem muita chance de cair na sua prova, justamente porque são temas atuais, inclusive foco de legislação de bullying, que é o que a gente vai conversar já já. Então, funciona assim. Hoje na sociedade é necessário sim, justamente por essa convivência maior entre pessoas e essa questão de enaltecer aquilo que a gente chama de juridicamente correto. Deixa eu só abrir um parênteses, tem uma frase muito interessante que eu aprendi com um professor que eu acho que ela é altamente concisa quando a gente vai explicar aqui. A expressão politicamente correto está errado, porque no Brasil, politicamente correto não tem como ser político, ser correto, muito menos correto se for político. Então a gente faz essa brincadeira. Aqui, as pessoas do mundo hoje, principalmente no nosso foco aqui no Brasil, elas precisam se adaptar. Se adaptar a que tipo de ambiente, Pedro? A um ambiente de tolerância. Doutor, hoje é muito comum que as pessoas falem assim, não, é meu direito, eu se expressar é um direito meu. Imagina, eu quero se expressar. Aí que beleza. Esse cara, além dele ser um analfabeto que tá falando tudo errado, esse cara muitas vezes ele traz a sua versão dos fatos e joga pra galera e pouco importa. Meu amigo, hoje você ter tolerância no mundo atual, ela sem dúvida faz muita diferença na sua vida. E, portanto, estamos diante de uma situação de adaptação. Doutor, diga-se de passagem, isso vale também para relacionamentos. Nós vamos ver que assédio moral, principalmente em se tratando de formas mais graves, chantagem afetiva, por exemplo, trabalha com essa questão de relacionamento, muitas vezes culminando em cometimento de crimes. Eu cito para você o caso, por exemplo, da Mércia Nakashima, que aconteceu em São Paulo. Então, muito cuidado quando a gente trabalha esses temas relacionados à adaptação. Tem pessoas que, como dizia próprio Lombroso, que nasce com alguns problemas, por exemplo, de desenvolvimento cognitivo ou de desenvolvimento mental, mas segundo Enrico Ferri e outros autores da psicopatologia, eles trabalham, o Enrico Ferri falava da sociologia criminal, falava que a sociedade molda, mas muitas vezes o comportamento da pessoa também precisa, principalmente em se tratando de mente, meu amigo. Então, hoje, se eu trabalho esse tema aqui, eu tenho que citar a questão de adaptação. As pessoas, elas
estão obrigadas atualmente a conviver em um ambiente adaptável. Ela é obrigada a tolerar algumas coisas e muitas vezes saber conviver com terceiras pessoas. Por isso que esse tema não necessariamente envolve um problema cognitivo ou um problema psicológico. Não necessariamente. Essas pessoas, elas têm comportamentos e esses comportamentos muitas vezes fora da linha é o que culmina no cometimento de crimes aqui. Portanto, o contexto dessa adaptação tem que se dar na atividade de trabalho, de escola ou convivência entre amigos ou até mesmo dentro da família. Doutor, crimes dentro da família. Crimes em que filho mata mãe, mãe mata filho. Por que que isso está acontecendo? Na verdade, sempre aconteceu. A gente sabe disso, historicamente sempre aconteceu. Mas a tendência, quando a gente trabalha com o tracejar de um perfil de uma pessoa desse tipo, a gente consegue delinear algumas características peculiares. Percebeu? Então é isso que é o panorama atual relacionado a temas contemporâneos de criminologia. Me acompanha para a gente continuar e agora eu quero começar a falar com você um pouquinho a respeito desse famoso bullying. Lembra? Não sei se você é dessa época, mas bullying, Pedro, o que é bullying, cara? Bullying, doutor, ela vem da palavra em inglês bully. O que significa na prática? Significa valentia, significa afrontamento. Essa pessoa praticante de bullying, muitas vezes sendo trazida pela figura dos chamados valentões, principalmente no ambiente escolar, o bullying, muitas vezes ele culmina no cometimento de crimes, pela vítima ou até mesmo pelo próprio bulinador, digamos assim. Então, nesse sentido, a Lei 13.185 de 2005 aqui no Brasil classificou o bullying como sendo crime. Então hoje, obviamente, é crime. Aí você vai dizer, Pedro, mas menor não comete crime. Eu sei, filho, mas não é só menor que comete bullying. Dependendo da situação concreta, eu consigo encaixar isso daí, por exemplo, no ambiente laborativo, no trabalho. Imagina que os seus amigos, eles vivem te sacaneando, maltratando você. Lembrando que essa alteração, o bullying, para que haja efetivamente a concretização desse fato, eu preciso dessa questão relacionada a uma vontade consciente e intencional. A pessoa do agressor, do bulinador, digamos assim, de quem pratica efetivamente o bullying, essa pessoa, ela tem que ter uma vontade consciente, ela deve, ela própria, querer maltratar terceiro e de maneira intencional, na expectativa de rebaixá-lo, muitas vezes afetando a sua cognição e o seu pensamento emocional. Então hoje, se eu trabalho com a questão de bullying, eu estou diante de uma figura que muitas vezes se apresenta diante da outra potente, não necessariamente mais forte, não necessariamente mais inteligente ou alguma coisa do tipo. Muitas vezes sendo praticado por uma coletividade de pessoas contra uma menos influente. Então, nesse caso, a prática do bullying, para que ele seja praticado efetivamente, ela tem que ser reiterada, tem que ser contínua. É quase que uma perseguição. Continuamente as pessoas elas vão maltratando terceiros ao longo da sua vida. Lembrando que o simples brincadeira entre crianças ou entre adolescentes não é caracterizado bullying. Simplesmente você brincar, eu vou te dar um exemplo. Eu quando eu tinha os meus 7, 8 anos eu era muito baixinho, cara. Eu não sou muito mais, hoje eu só cresci até 1,88, mas antes eu era muito menor, cara. O povo me chamava de pigmeu, de escalador de meio fio. Você viu que desgraça? Olha só, quero ver a galera fazer isso agora, a gente que tá armado, é muito mais legal a gente fazer essa parada. Eu quero ver alguém brincar com essa porra hoje, né, cara? Então aqui, quando eu trabalho com essa questão relacionada a bullying, na prática, meu amigo, ela tem que ser reiterada, principalmente acontecendo no ambiente escolar. Não sei se você percebeu, hoje, no mundo atual, crianças e adolescentes, eles têm uma tendência muito maior a frequentar a questão de psicólogos, justamente na expectativa de criar aquilo que eu citei para você, a questão relacionada à tolerância. Beleza? É claro, ninguém é obrigado a tolerar tudo a vida inteira, mas sem dúvida no mundo atual, para evitar o cometimento de crimes, é preciso sim uma condição de tolerância. Perfeito? Então isso vem a ser a questão relacionada ao bullying que pode aparecer aí na sua prova. Vamos avançar. Assédio moral. Pedro, o que significa assediar? Assediar significa insistir, ficar em cima. Nesse caso de assédio, o assédio moral é aquela que a pessoa fica insistindo em relação a alguma característica da pessoa, a moral daquela pessoa, aos princípios que aquela pessoa adotou para si.
Percebeu? Então, assédio moral nada mais é, existe uma nomenclatura sinônima. Eu sempre falo que a banca foda é aquela banca que cobra o que você sabe de uma maneira diferente. Então, primeiro, o assédio moral ele pode ser chamado de manipulação perversa ou terrorismo psicológico. Pode aparecer com essas duas nomenclaturas na sua prova. Então, se aparecer a manipulação perversa ou o terrorismo psicológico, você sabe do que a banca está falando. Então, estamos diante necessariamente daquilo que nós chamamos de assédio moral, que nada mais é do que uma insistência. Quando isso acontece, doutor, é muito comum dar a nomenclatura de mobbing. O que é mobbing, doutor? Mobbing tem a ver com a questão relacionada à robotização dessa pessoa. Olha só, o bullying, na prática, no Brasil ele é muito mais adequado ao ambiente escolar. Tudo bem, mas isso não é igual no mundo inteiro. A Inglaterra, por exemplo, ela chama o chamado mobbing ou assédio moral de próprio bullying. Então a prova ela vai te perguntar isso daí e você vai ter que adequar. Se a prova trazer que assédio moral está relacionado ao ambiente laborativo, você vai dizer que está correto. Então, a nomenclatura mobbing ela é uma nomenclatura peculiar específica para o tipo de bullying praticado no trabalho, portanto chamado de assédio moral. Então assédio moral ele tem muito mais a ver com atividade laborativa, enquanto o bullying tem muito mais a ver com atividade educativa, escolar. Deu para entender? Então assédio moral no trabalho, por exemplo, vou te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. No trabalho, imagina que essa pessoa, ela vai colocar, vai fazer um café de manhã, ela pega o seu café, coloca lá na cafeteira, na hora dela colocar açúcar, os caras substituem açúcar por sal. Aí o cara vê e fala, puta que pariu, me sacanearam de novo. Vão sentar na minha cadeira, a hora que eu vou sentar na minha cadeira, os caras colocaram uma outra taxinha escondida. Sentei, putz, os caras estão me sacaneando, cara. Estamos diante de, por exemplo, um assédio moral. Nesse caso, a intenção dela, olha só, trata-se de uma atitude contínua também, não é vez ou outra, tem que ser contínua, tem que ser reiterada e ostensiva, ou seja, planejada. Estamos diante de muitas situações aqui que vão culminar, na verdade a doutrina até fala, que a intenção de quem pratica mobbing ou assédio moral é justamente fazer com que a pessoa saia daquele trabalho, é justamente fazer ela pedir a demissão. Percebeu? É uma situação bem complicada do ponto de vista técnico, a questão do assédio moral. E hoje no Brasil eu não preciso nem dizer, doutor, assédio moral não é necessariamente uma patologia. Percebeu? É um comportamento que ele tem que ser adaptado ao mundo concreto. Então, isto que vem a ser aquilo que a gente chama de assédio moral. Agora, existem vertentes de assédio moral que muitas vezes se agravam. E esse agravamento é o que efetivamente pode aparecer na sua prova. Vem aqui comigo para a gente conversar sobre uma das vertentes, que é o famoso stalking. Olha só, me acompanha para a gente ver como que vai funcionar esse famoso stalking aqui. Nesse ponto de vista, doutor, o que é o stalking na prática? Olha só. Stalkear alguém é nada mais do que uma modalidade também de assédio moral. Mas aqui, além de ser uma vertente de assédio moral mais grave, eu começo a invadir a privacidade da pessoa. No stalking, por exemplo, imagina um namorado e a namorada. Ele começa a realizar verdadeiras perseguições. O cara leva coisa de flor. Lá na escola que ela tá, ela sai, ele entrega pra ela. Viu? Deixa eu te levar em casa. Leva em casa. Aí liga 2, 3 vezes depois que acabou de sair de casa. E aí em seguida vai no trabalho, vai ver se ela tá no trabalho mesmo. Começa uma questão de perseguição. Começa a famosa stalkear. E isso vale também, doutor. Olha só o nível de adaptabilidade. Rede social. Rede social hoje, stalkear alguém é muito comum. Você manda mensagens privadas, você manda mensagem de WhatsApp, você está a todo momento perseguindo aquela pessoa. E aí você gera um sentimento justamente de invasão de privacidade. Aquela pessoa, ela olha aquela situação e fala, putz, eu preciso me livrar um pouco dela, ela está muito em cima de mim. Então o stalking é uma forma de assédio moral muito mais grave, em que a pessoa tem mania de perseguição a ponto de gerar a questão de invasão de privacidade. E Pedro, qual é a consequência disso? Porra, essa pessoa vai ter o seu emocional afetado? Claro que vai. Essa pessoa, ela vai ser vitimada por essa situação? Claro que vai. Inclusive podendo até mesmo encaixar a conduta como sendo forma de assédio moral. Show de bola? Esse stalking ele pode aparecer. Ele é muito mais grave, principalmente sendo representado por alguns tipos de manias, principalmente manias de perseguição. Agora, eu quero entrar com você numa modalidade de assédio, que é o assédio afetivo. Doutor, também é uma modalidade de assédio moral, mas essa modalidade, ela tem muito mais a ver com relacionamentos mais íntimos, amizades ou até mesmo relacionamentos amorosos. Diante do assédio afetivo, estamos com uma nomenclatura muito tênue.
na verdade muito específica, que vai aparecer na sua prova. Pode aparecer violência psicológica. A violência psicológica decorrente de assédio afetivo é muito interessante. E aí, como resultado básico, muitas vezes, quem pratica assédio afetivo encontra-se em um estado, muitas vezes, de carência. Digamos que o estágio afetivo, quando eu trabalho com assédio afetivo, essa pessoa cometedora é uma pessoa altamente carente. É uma pessoa que tem muita dificuldade em relação a expressar-se, muitas dificuldades em relação à compreensão de terceiros e muitas vezes, em alguns casos, até mesmo egocêntrica, podendo apresentar um perfil muitas vezes de transtorno de personalidade, que nós vamos ver já já, e essa pessoa, ela pode, em alguns casos, desenvolver também algumas psicopatias. Você vai entender o que eu estou falando já já. Então aqui, essa pessoa ela encontra-se numa situação de carência. Quer um exemplo? A chamada cronofagia maligna. Pedro, o que é cronofagia, doutor? Crono, você sabe o que significa? Tempo. Fagia vem de fago, de fagocitar, de reduzir, de comer o tempo. Então, comer o tempo é reduzir o tempo de maneira maligna. O que significa isso daqui? A pessoa, ela vai começar a fazer perguntas banais e inoportunas. Imagina, você vai para um trabalho, ótimo, você encontra, você foi empregado num escritório, aí de repente tem um estagiário lá, ele começa, viu? Nossa, que legal, você tá bem, tal, tô. Aí você tá trabalhando, de repente ele começa a falar, cara, você viu o que aconteceu lá no elevador, tal? Eu vi. Aí fala assim, mas e o café? Você viu o café? Ele tava meio amargo. O cara começa a gastar o seu tempo com perguntas inoportunas e idiotas. Percebeu? A cronofagia maligna hoje está presente a todo momento, doutor, principalmente em rede social. Cara, você acessa grupo que não tem porra nenhuma. Então você imagina, a pessoa que tem essa frequente análise, quem é o cometedor de cronofagia maligna, Pedro? É aquela pessoa que tem esse perfil de fazer perguntas inoportunas ou muitas vezes que não tem nada a ver, simplesmente para gastar o seu tempo, justamente para querer aquela constância de manter um laço com a pessoa. Então, a princípio, no começo isso aqui é legal. A pessoa, você fala assim, nossa, a pessoa ela é bem atenciosa, ela se importa comigo e tal, só que vai passando o tempo, doutor, a pessoa começa a ficar de saco cheio. E qual que é o problema disso? Prejuízo de trabalhos habituais. Então, por exemplo, ela não começa a render mais no trabalho, ela chega em casa, a pessoa só fica enchendo a porra do saco, e aí ela começa a ter a sua vida laborativa prejudicada. Esse é o principal problema daquilo que nós chamamos de cronofagia maligna. Show de bola? É isso que vem a ser essa primeira característica. Vem aqui comigo para a gente ver as outras aqui. Olha só. Canibalismo afetivo. Aí você vai me dizer, Pedro, o que é o canibalismo afetivo na prática? Canibalismo, você já consegue imaginar canibalismo efetivo. Essa pessoa, eu não sei se você já teve um amigo, uma amiga muitas vezes, e essa pessoa, na hora dela se expressar, meu velho, essa pessoa ela tem necessidades brutas de se expressar. Meninas e meninos, quem aí nunca teve um namorado, uma namorada que às vezes na hora de se expressar o cara te faz até passar vergonha, cara. O cara coloca umas coisas muito brutas, as meninas muitas vezes fazem coisas muito loucas. Você chega no teu quarto, seu quarto inteiro tá enfeitado, ele chamou os seus amigos, uma coisa que às vezes é muito contínua e muito grande, muito volumosa, entendeu? Então o canibalismo afetivo é aquela pessoa que tem necessidade de se expressar de maneira bruta a todo momento. Então essa pessoa, ela gera constrangimentos na sua vítima. Isso é o canibalismo afetivo. É aquela pessoa que muitas vezes, de maneira até mesmo egocêntrica, unilateral, existe de fato, por exemplo, uma relação entre os dois, mas ele a todo momento, na hora de se expressar com essa pessoa, ela acaba, e isso não vale só para relacionamento não, isso vale para amizade. O cara fala assim, nossa, mas o tal pessoa não faz isso, não faz aquilo. Cara, eu quero que você seja foda, e começa a ficar muito em cima da pessoa, a pessoa se sente constrangida. Até que chega um momento em que essa pessoa ela cria uma barreira, ela fala, ó, seguinte, aqui você não vem mais, tal, e aí a pessoa vai ficar sentida. Perfeito? Isso é canibalismo afetivo. Fragilidade afetiva. Olha só, a fragilidade afetiva é o contrário, é muitas vezes um consectário lógico do canibalismo. Pensa aqui comigo. Imagina, na fragilidade afetiva, você tem uma relação. É muito interessante a gente relacionar isso aqui com relações amorosas porque é onde mais acontece na prática. Mas pensem o seguinte, essa fragilidade, a pessoa muitas vezes ela vai tentar se manifestar de alguma forma e a outra pessoa olha e fala assim, ó, não, pode parar. Imagina, às vezes dois amigos, eles são muito amigos, um começa a ir na casa do outro direto, eles começam a estudar, eles começam a fazer uma coisa, começam a beber junto, só que chega um momento que o cara fala assim, velho, é seguinte, se a gente quiser dar alguma coisa na vida, a gente vai ter que, vamos dar uma cegada. Aí o que o outro ele faz?
ele vai ficar lamentando, ele vai falar, nossa, cara, eu achei que você era meu amigo mesmo, eu achei que você gostava de mim, e começa a gerar lamentação a partir do momento em que a vítima exige uma privacidade. Olha só, a vítima chega e fala pra você que precisa de um tempo, precisa ficar mais de boa, e a pessoa fala o quê? Nossa, é normal a pessoa às vezes ficar meio chateada, mas quando isso se torna muito exacerbado, estamos diante da fragilidade afetiva. Cuidado com confundir essas paradas, hein? Muita atenção. Vamos falar da chantagem afetiva. A chantagem afetiva é fácil. Aqui eu tive um brother muito próximo meu, inclusive hoje ele tá namorando uma secretária minha lá de Maringá, nossa jurídico financeira. E esse brother, cara, ele teve uma namorada bem intensa, bem complicada mesmo. Que ela chegava a fazer muitas vezes chantagens específicas, principalmente chantagem sexual. Então imagine o seguinte, a pessoa ela vai falar o seguinte, ó, nós temos uma relação, beleza. Eu queria aquele carro, eu queria aquela joia, eu queria fazer tal coisa, eu queria isso. Nossa, você podia ser mais amoroso, eu queria um jantar, eu queria a porra toda. E ela fala assim, chega um momento que você fala assim, ó, beleza, você quer, mas eu não vou te dar. Ela fala, você não vai me dar? Então, beleza. Então, a partir de hoje não vai ter mais sexo. Ah, a partir de hoje eu não durmo mais com você. Aqui nós temos um ponto específico a ser pautado. Isso é chantagem afetiva. Isso gera como consequência, muitas vezes, uma alteração do estado psicológico do cara. O cara começa a ficar depressivo, o cara muitas vezes... Não sei se você percebeu, tudo isso aqui que eu tô falando é tudo doença mais moderna, cara. É relação, é interpessoal. Então a chantagem, principalmente quando ela tem conotação sexual, ela acaba gerando uma fragilidade nessa vítima. E a chantagem, a partir de determinado momento, ela acaba se tornando um vício e esse vício com certeza acaba prejudicando as suas vítimas na prática. Ok? Então isso vem a ser a chamada chantagem afetiva. Ameaça de abandono. Cara, quem nunca? Eu acho que mãe tem essa parada aqui. Quando a mãe olha pra você e fala assim, eu vou embora dessa casa. Eu nunca mais volto pra essa casa. Quem nunca teve uma mãe que falou essa porra aqui? Mas Pedro, isso daqui é aquilo que a mãe apresenta então? Claro que não. A ameaça de abandono, na prática, olha que ponto. Ela somente será considerada uma alteração quando ela for exacerbada. Lembra que eu falei pra você? Duradoura, exacerbada. Isso aqui é normal, mãe, falar. Isso aí faz parte. Agora, se a todo momento, se em determinados contextos, o filho em relação aos pais, por exemplo, fala, ó, beleza, pai, pode fazer o que você quiser então, que já qualquer dia você vai acordar, eu não vou estar aqui mais. Olha só, ameaça de abandono. Só que ele fala, pra onde você vai? Aí você fala, Tish, não sei, eu vou sair de casa. Percebe que é uma resposta meio obscura? Olha só, não existe uma certa perfeição nesse tipo de resposta. É uma resposta que ele olha e fala assim, eu não sei muito bem, mas a ameaça de abandono é justamente algo meio incerto. Você não sabe o que a pessoa vai fazer, você não sabe onde ela vai. Ela simplesmente fala, eu vou sair daqui. Beleza, perfeito. Isso é a ameaça de abandono. Confusão afetiva é mais uma alteração, é mais um tipo de forma de assédio afetivo. O que vem a ser a chamada confusão afetiva? É aquela pessoa que você se relaciona que muitas vezes apresenta cumes, apresenta cristas e vales em relação a amor e ódio. A pessoa num dia ela é super amorosa, em um dia muitas vezes ela faz tudo, ela é parceira, no outro dia ela acordou de carcinha virada, cara. E aí, o que faz? Quando ela apresenta essa alteração oscilante aleatória entre amor e ódio, muitas vezes, como comportamento de alteração de um distúrbio mental por bipolaridade ou transtorno de personalidade, muito comum, a pessoa ela vai gerar aquilo que a gente chama de confusão afetiva. Muitas vezes, isso aqui pode ser patológico ou não necessariamente. Tudo depende do contexto. Uma pessoa normal pode apresentar uma confusão afetiva, Pedro? Pode. Por exemplo, uma pessoa que está em um relacionamento estável, por exemplo, um casamento, e ela começa a ter um caso por fora. E aí ela começa a ter essas alterações no seu casamento em relação ao seu marido ou à sua esposa. Então a confusão afetiva, ela pode afetar tanto pessoas normais quanto pessoas com alteração e distúrbio mental mesmo, como por exemplo um transtorno de bipolaridade, ok? E por fim, a utopia. A utopia afetiva, doutor, é o cume daquela questão relacionada a afeto. Então, o que significa na prática essa questão relacionada à utopia afetiva? Olha só, um ato unilateral, é quando a pessoa de maneira unilateral apresenta sintomas de afeto pela outra. Ela não é correspondida, mas ela ainda assim traz algum tipo de afeto. Ela escreve cartinhas para a pessoa, só que não é correspondida, ela manda flores, ela dá um recado, ela bota um bom dia no Face, ela é aquela utopia afetiva, aquela pessoa que unilateralmente apresenta
apresenta sentimentos por terceiro. E doutor, diga-se de passagem, isso aqui no mundo atual acontece demais. Demais. Então hoje, a utopia afetiva, a partir do ponto de vista em que ela começa a trazer problemas em relação à sua vítima, ela acaba se tornando uma vertente de estudo aí da criminologia. Então, utopia afetiva vem a ser a última modalidade que eu vou trazer para você. É quando a pessoa, de maneira unilateral, apresenta sintomas de afinidade. Pode ser de amor, pode ser de paixão, pode ser do que for, mas sempre de maneira unilateral, sem ser correspondida. Show de bola? Com isso eu finalizo todas as hipóteses chamadas de assédio afetivo e para a gente entender como que isso vem caindo em prova, a gente vai resolver umas questõezinhas agora. Me acompanha para a gente ver como que efetivamente isso aparece. Olha a primeira questão, o que ela diz. Stalking, olha só, stalking, esse termo eu quero que você circule porque ele é importante para a sua prova. É um termo que designa a forma de violência na qual o sujeito ativo invade repetidamente a esfera de privacidade da vítima. Até aqui está perfeitamente correto. Empregando tática de perseguição e meios diversos de atuação, resultando dano à integridade psicológica e emocional, restrição da sua liberdade de locomoção e lesão à sua reputação, configurando deste modo uma modalidade de assédio moral. Doutor, perfeito. Esse é exatamente o conceito básico que nós temos aí em relação ao stalker, ao stalking aí, tá? Vamos para a próxima questão. A respeito do bullying, assinale a opção correta. Letra A. Trata-se de um fenômeno que pouco interfere na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo. Doutor, tá certo essa parada? Claro que não, ele afeta muito, principalmente no emocional de crianças e adolescentes. Questão A tá errada. Vamos ver a B. Auxilia os alunos a demarcarem seu espaço tanto no ambiente escolar quanto na vida, já que todos os envolvidos são levados a repensar os seus papéis sociais. Nada a ver, né? Não precisava nem dizer que essa B está bem fora de contexto. Olha C. O quadro de bullying está caracterizado quando um aluno mais forte passa a perseguir, excluir e ridicularizar um colega, mesmo que seja uma única vez, doutor. Errado. Não necessariamente mais forte, não necessariamente uma única vez. Tem que ser sempre condutas reiteradas. Guarda essa informação aqui. Então a C também é errada. Nos sobra a letra D. Vamos ver. Corresponde a um conjunto de atos agressivos e sistemáticos contra a criança ou adolescente, sem motivação aparente, mas de forma intencional, protagonizado por um ou mais agressores. Perfeito. A interação entre vítima e agressor é caracterizada por um desequilíbrio de poder. Perfeito também. Pode ser um poder físico ou um poder de coletividade também. Ausência de reciprocidade, tendo a vítima pouco ou quase nenhum recurso para evitar a agressão ou dela se defender. Doutor, não precisava nem dizer. Gabarito, no caso, letra D. Vamos para a próxima. O comportamento abusivo praticado com gestos, palavras e atos que, praticados de forma reiterada, levam à debilidade física ou psíquica de uma pessoa, define o que vem a ser assédio moral. Doutor, perfeito. Falou de debilidade tanto física quanto psíquica de maneira reiterada, estamos sim diante do comportamento abusivo chamado de assédio moral. Doutor, perceba que esses temas, vem aqui comigo, olha. Esses temas são temas bem interessantes para serem cobrados hoje nas principais questões de prova. São atos que estão odiernamente presentes na nossa vida. E as bancas elas têm uma tendência de cobrarem isso um pouco mais. Então, minha recomendação, saiba separar cada um de acordo com aqueles termos chaves que eu coloquei para você no quadro, que com certeza vai dar certo aí a sua aprovação.